Nilson e eu íamos visitar uma paciente no bairro de Plataforma. É a Grande Salvador. Ela era portadora de uma obsessão pertinaz. Depois de aplicarmos a terapia espírita, voltávamos dessa viagem para a Fabulosa, 8 quilômetros. E quando estávamos no vagão, ele atravessava um pequeno bairro entre Plataforma e Salvador chamado Lobato. Eu tive uma estranha sensação. E isso me atacava periodicamente. Era a sensação de elevador que descia e, como no desmaio, eu perdia a consciência. Mas naquele momento eu vi-me subitamente numa área imensa, arborizada, com muitas construções e uma quantidade enorme de crianças. Aproximei-me daquele ambiente e percebi um senhor de idade avançada de costas. Aproximei-me dele e quando ele se voltou, era eu próprio já envelhecido. As crianças brincavam, faziam seu bulício. Então uma voz muito doce me disse: isto é que farás da tua vida. Serás educador. Na reunião da nossa casa, que era um grupo de pessoas amigas, eu narrei o fato e as pessoas ficaram muito comovidas. Ao término da reunião, pouco antes, um espírito generoso veio numa incorporação e abordou a temática da educação infanto-juvenil para com as crianças órfãs. Começamos então o nosso trabalho depois de ingentes esforços em uma casa de 3 pisos, na Rua Barão de Cotegipe, número 224. Passaram-se os anos. E certo dia, um amigo nos disse: Divaldo, eu encontrei o terreno a que te referiste, como estava dentro daquela planificação que tivesse a ocasião de acompanhar no estado de transe. Gostaria que tu visses esse terreno. E levou-me ao bairro do Pau da Lima, uma área enorme de 200 e poucos mil metros quadrados, inacessível. Mas quando eu cheguei, então eu vi toda a obra montada, as casas, as crianças. E nessa oportunidade, eu estava iniciando as minhas viagens a São Paulo e ao Brasil para divulgar a doutrina espírita. Proferi uma conferência na sede da Federação Espírita do Estado de São Paulo e, ao terminar, o comandante Armand disse-me: você está iniciando uma obra porque não pede uma ajuda aos corações paulistanos. Havendo-me liberado, eu fiz uma proposta, uma solicitação. E logo choveram donativos naquele dia que nos permitiram adquirir metade da área. A área que nos interessava, que era de 50 e poucos mil metros quadrados. Posterior e compramos a outra parte, e são 80 mil metros quadrados. Nesse momento, os espíritos disseram: a técnica de educação está ultrapassada. A educação coletiva descaracteriza a criatura. É necessário dignificar a criança dando-lhe um lar. Nós começamos a experiência dos lares substitutos. Somos pioneiros na América Latina. E logo começamos a construir as nossas casas, criamos uma comunidade. Uma comunidade, na época, com 120 crianças de ambos os sexos. As casas eram geminadas e sempre com a educação dentro dos moldes da moderna psicologia daquela época. Desde então, passaram pela Mansão do Caminho, nos seus lares, 684 crianças. Para atender as nossas crianças, criamos uma rede escolar, por onde já passaram mais de 30 mil crianças que hoje são adultas, que já nos deram filhos, netos e até mesmo bisnetos. A nossa obra cresceu muito. Mais tarde, nos anos 80, os bons espíritos informaram-nos que a técnica de tirar da comunidade já estava ultrapassada. Por pior que seja o lar social, em que nasce o espírito ou renasce, ele necessita daquele ambiente e que nós deveríamos fazer o trabalho de não retirar da família.
E foi assim que surgiu a ideia de não mais internar crianças. Ampliamos a nossa comunidade, estabelecendo como se fosse uma comunidade aberta ao bairro. E a partir daí, ampliamos as nossas redes escolares, criamos o centro de saúde. Já tínhamos atendimento a idosos, a famílias carentes, a pessoas necessitadas e principalmente os trabalhos da doutrina espírita, que sempre preservamos a pulcritude diante das obras de Allan Kardec em nossa fidelidade a Jesus. A Mansão do Caminho cresceu e graças a isso tornou-se uma obra digna de crédito e de respeito, porque passamos a receber a criança com 2 meses de idade. Vai para a nossa creche. Aos 2 anos de idade, passava para o jardim. Hoje, obedecendo às técnicas educacionais do governo federal, essas crianças, aos 4 anos de idade, vão para a alfabetização. Dali passam para o 1º grau ou escola fundamental. Essa escola fundamental está hoje em 8 anos. Durante os primeiros 4 anos fazem o básico, depois completam. E nós ampliamos uma rede de profissionalização do mundo infantil. Nós temos várias escolas, desde a sapataria, gráfica, panificadora, a outras atividades que formam a dignidade da pessoa e a preparam para os grandes empreendimentos da vida. Tapeçaria, corte e costura, manicure, cabeleireiro. E estamos hoje com um plano muito grande de atender não somente às crianças do bairro, como também a crianças em risco social. Criamos uma escola especialmente para esses meninos, aos quais inicialmente dávamos uma sopa, mas era uma atração. Depois, então, para tomar sopa, tinha que chegar antes para banhar-se, depois tinha que chegar um pouco antes para estudar, por fim, somente toma a sopa se participar das atividades escolares. A fim de atender toda a programação iluminativa do Espiritismo, criamos uma pequena gráfica. A nossa gráfica já imprimiu aproximadamente 600 mil exemplares, que hoje estão espalhados no Brasil todo. Esperamos atingir a cota de 1 milhão no próximo ano, mas os nossos livros já alcançaram a cota de 8 milhões e 200 mil exemplares distribuídos pelo mundo. Alguns deles estão traduzidos a 16 idiomas. Mas eles também, esses estrangeiros, são impressos aqui em nossa gráfica. E isso proporciona também aos meninos e às meninas a aprendizagem. Essa aprendizagem é muito importante para nós. Recordamos-nos que, para podermos estar em contato com a humanidade, o Centro Espírita mantém 3 atividades doutrinárias públicas por semana, 5 reuniões mediúnicas e atendimento fraterno diariamente, pela manhã e à tarde. O Espírito Joana de Ângeles sugeriu há muito tempo: é necessário ter um ambulatório para as almas. Como as pessoas adoecem a qualquer hora e tem o hospital, o ambulatório médico, a emergência, é natural que tenhamos também uma emergência para os espíritos. E então, em nosso serviço de atendimento fraterno, nós temos pessoas que estão sempre às ordens para atender e para orientar. Há 11 anos, com a experiência da convivência com o sofrimento humano e tendo em nossa casa os filhos espúrios da violência, de indivíduos drogados, ébrios, pervertidos, criminosos que vêm para a nossa creche, criamos o movimento Você e a Paz, que já visitou em nossa cidade 60 bairros, algumas cidades periféricas, e que culmina sempre no dia 19 de dezembro, que é o Dia da Paz na cidade do Salvador, com um movimento que atrai um grande número de pessoas, milhares de pessoas na praça pública, para que a paz que começa em nós tome conta do mundo que necessita de paz. Segundo a proposta da Unesco, é um grande desafio. Para preservá-la, é necessário que estejamos em paz, para não permitirmos que os maus, que os vândalos, que os provocadores roubem a nossa tranquilidade. Ainda somos, de certo modo, crianças psicológicas, porque basta uma pessoa nos olhar com censura e parece que aquela pessoa é tão importante que os nossos valores diminuem e procuramos reagir na hora quando adquirirmos a certeza de que a nossa paz interior é semelhante a uma luz mantida pelo combustível do amor,
O mal dos maus não nos fará mal. Graças a esse trabalho imenso, a nossa comunidade diariamente recebe mais de 5.000 pessoas. O nosso centro médico atende a mais de 500 pessoas diariamente, fornecendo-lhes a medicação necessária, encaminhando ao sistema de atendimento social, que está dividido em 2 programas. O de reabilitação, através da Casa da Cordialidade. Pegamos a família, cuidamos de todos os filhos, mas os pais têm que trabalhar para dignificar e promover, que é a caridade mais profunda que nós podemos realizar. Logo depois, realizamos um trabalho de atendimento a pessoas que nós chamamos irrecuperáveis. Na ciência do serviço social, ninguém é irrecuperável. Mas imaginemos pessoas septuagenárias, octogenárias, doentes, totalmente desprovidas de qualquer recurso. Esses não têm a mínima esperança de um reajustamento social. É a caravana Alta de Souza. Temos tido o maior cuidado de não manter a pessoa na miséria, mas libertá-la da miséria através da sua autodignificação. É aquela velha história chinesa de não apenas dar o peixe, mas também dar a vara de pescar e ensinar a pescar. Deste modo, a comunidade Mansão do Caminho é muito complexa, porque um dos nossos últimos sonhos na atual existência era integrar, desde a gravidez aos 16 anos, a criança. E faltava-nos um centro de parto. Começamos a construção do centro de parto, e com a ajuda divina que nunca nos faltou, nós estaremos integrando todo o trabalho, chega gestante para o pré-natal. Nós acompanhamos já na atualidade, mas ela vai ter o parto aqui em nossa casa, desde que não se trate de um parto cirúrgico. Assim, a nossa casa, o centro de partos, irá atender aquele pequeno elo, o elo entre a assistência pré-natal e o nascimento da criança. Quando nós concluirmos essa tarefa, penso que teremos realizado uma obra na qual a mulher gestante chega para receber a primeira orientação e o seu filho sairá na adolescência aos 16 anos já profissionalizado. Quando ele encontrar qualquer tipo de atividade, poderá realizar uma vida muito digna. A Mansão do Caminho é uma experiência que deu certo. Nós poderemos tentá-la de 1000 maneiras, porque, como dizia Rui Barbosa, quem planta a couve, come amanhã. Asseverava então Confúcio, quem planta a árvore tem uma sombra amiga para o futuro. Mas o espírito Amélia Rodrigues sempre me disse, quem planta almas tem companhia para a eternidade. A Mansão do Caminho planta almas, dentro da proposta de Jesus, deixai que venham minhas criancinhas e não as perturbeis, porque de tais é o reino dos céus. O reino dos céus começa em nossa disposição para nos iluminarmos, atendendo à infância, que é o porvir caminhando nos pés do presente.